galera, como prometido, vamos resolver essa questão 11, que o Thiago solicitou durante a aula. Deixa eu apagar aqui esses detalhes, que nós não vamos precisar agora. A função é a função f de xy igual a seno na menos 1 de y menos x. Essa função é a função inversa do seno. É a mesma coisa que, olha só, seno na menos 1 de x, por exemplo, é a mesma coisa que o arco seno de x. Tá? Então, quando eu tenho esse menos 1 ali, está me dizendo que é função inversa. Só que eu tenho que tomar cuidado que seno na menos 1 de x é uma função, né? É diferente de um número inverso. Então, isso aqui é diferente de 1 sobre seno de x. É diferente, né? 1 sobre seno de x é a cossecante. Isso aqui é a cossecante de x, tá? Então, como que eu procedo, prof, para nós podermos analisar aqui quem é esse domínio, quem é a imagem dessa função? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que pensar da seguinte forma. Ao invés de f de xy, eu vou utilizar z, que vai ficar melhor. Então, z é a função seno na menos 1 de y menos x. Como o seno na menos 1 é o inverso da função seno, então, se eu quero saber quem é o seno, aqui basta fazer o seguinte, então, seno de z é igual a y menos x. É como se eu tivesse multiplicado, assim, uma maneira mais prática, né, um macete, para eu conseguir analisar as propriedades aqui dessa função arco-seno, é multiplicar o seno dos dois lados, né? Então, quando eu multiplico o seno dos dois lados, aquele seno vezes seno da menos 1 acaba dando um expoente zero e dá 1. Mais ou menos um macete, vamos dizer assim. Então, dessa forma, eu vou analisar agora seno de z igual a y menos x. Y e x, olha só, y e x pertencem ao domínio de uma função de duas variáveis. Então, o que está acontecendo com esse y menos x? Olhando aqui para o círculo trigonométrico da função seno, que é o seno, tá? Seno de z, por exemplo. O seno, ele é medido aqui no eixo y. Então, ele varia de 1 até menos 1. Então, significa que o resultado desse seno de z sempre vai estar variando entre 1 e menos 1. Então, o nosso domínio, o domínio aqui são pontos do R2. Só que o que acontece com esses pontos, né? Qual vai ser a variação desses pontos? Olha só, gente. X, y menos x, ele vai sempre estar variando entre menos 1 e 1, que é o valor aqui que fica variando o seno, né? Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, esse é o nosso domínio. Tá? É isso que está acontecendo. Esses valores aqui, ó, esse resultado y menos x, como eu tenho seno de z igual a y menos x, esse seno, ele nunca vai passar de menos 1 e 1. Vai estar sempre variando, né? Vai estar aquela nossa senoide sempre variando entre esses valores. Tá? Então, esse é o nosso domínio. Vamos analisar o gráfico. Olha aqui quem é o gráfico. Deixa eu vir aqui para o GeoGebra e mostrar o gráfico para vocês. Eu tenho aqui, ó. Olha só. Eu estou na calculadora 3D. Tinha feito aqui alguns cálculos. Vamos ver aqui, tirar esse eixo. Olha só. Z é igual ao seno. Aí eu vou colocar aqui um expoente negativo de y menos x. Essa é a nossa função. Tá? Essa é a função. E se eu vir aqui para o eixo... Aqui, ó. Olha só. Aqui é o nosso domínio. Eixo xy.
Percebam que, olha só, aqui assim, eu vou ter uma reta aqui em cima e eu vou ter uma reta aqui embaixo. O nosso domínio está todo definido entre duas retas. Vou voltar aqui para os slides e olha o que está acontecendo ali, ó. Eu tenho duas coisas. Eu tenho que menos 1. Opa. Menos 1 é menor ou igual que y menos x. Se eu isolar aqui o y, eu vou mandar o x para o outro lado. Então, eu tenho que o y é maior ou igual que menos 1 mais x. Colocando isso aqui numa reta, eixo x e o eixo y aqui em cima. Então, menos 1 mais x, então, vou supor que o menos 1 está aqui. Menos 1 mais x vai passar aqui no x no 1 positivo, então ele vai estar fazendo isso aqui, ó. Aqui, tá? Vou deixar essa reta aqui. Isso aqui é y igual a menos 1 mais x. Agora eu vou para o outro lado aqui, ó. Eu analisei este lado. Agora eu vou analisar este lado aqui. Eu tenho que y menos x é menor ou igual a 1. Isolando o x, o y, desculpa, isso é menor ou igual que 1 mais x, né? Agora, essa nossa reta vai passar no 1 positivo. O 1 positivo tá aqui do y. Mais x, né? Ele vai estar fazendo isso aqui. E se vocês lembrarem lá do nosso, quando eu mostrei o gráfico para vocês e eu deitei a nossa imagem no eixo x e y, nós tínhamos aquela faixa, né? Então, aqui assim, ó, o nosso domínio é exatamente essa faixa aqui entre essas duas retas. Y igual a 1 mais x. E olha só, eu vou até pintar aqui, ó. Y menor ou igual que 1 mais x. Então, essa reta aqui em vermelho, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Os pontos são menores que essa reta. Então, os pontos estão abaixo dessa reta. Aqui assim, tá? Se eu for olhar agora para a outra reta, y é maior ou igual que menos 1 mais x. Y igual a menos 1 mais x é essa reta aqui. As duas são contínuas porque é menor e maior ou igual. Então, os pontos são maiores. Então, estão acima dessa reta verde. A interseção das duas vai ser exatamente ali no meio, né? Então, esse é o domínio da nossa função. A todos os pontos que estão entre essas duas retas. Fechado? Agora, se eu for pensar na minha imagem, deixa eu separar aqui, ó. Aqui é o gráfico do nosso domínio. Se eu pensar aqui na imagem dessa função, a imagem são os pontos em z, né? Lá no eixo z. E eu tenho isso aqui, ó. Seno de z é igual a y menos x. Bom, esses valores aqui ficam variando entre menos 1 e 1. Ele está sempre oscilando entre menos 1 e 1. Só que, quais são os valores aqui de z que vão estar variando para eu ter menos 1 e 1, né? O tempo inteiro, vão ficar oscilando. Então, se vocês lembrarem, o seno de π meios é 1. O seno de menos π meios é menos 1. Tá? Então, ó, aqui seria o π meios, aqui em cima, 90 graus, e ao contrário seria aqui, né, menos π meios, que também seria 270 graus. Então, nossos valores estão variando aqui assim, ó. Esses são a variação do eixo z. O z, para eu ter esses valores de 1 até menos 1, eu tenho que variar o z. E o z é a nossa imagem. Então, a nossa imagem aqui em cima, a nossa resposta, a imagem da função z, é esse intervalo aqui, ó. Ele está indo de menos π meios até π meios. Essa é a variação do eixo z. E olha o que eu vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra 3D. Eu vou fazer o seguinte,
Eu vou vir aqui para o eixo Z e eu vou colocar esses dois planos, ó. Z igual a π dividido por 2. Olha aqui, ó. Olha o nosso plano, o que ele está fazendo? Ele é o π sobre 2 e todos os pontos do gráfico, eles não ultrapassam esse plano, porque ele está limitado ali em cima por esse plano, a nossa imagem. E se eu fizer também aqui embaixo, z igual a menos π sobre 2, aqui também, ó, deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês ali embaixo, ó. Aqui embaixo também está mostrando o nosso gráfico ali, que é o plano menos π meios. Então, eu tenho uma limitação em cima e embaixo da minha imagem, né, no eixo Z, por esses dois planos, tanto para π e menos π meios. Então, não ultrapassa nem para cima nem para baixo. Está sempre só ali no meio, só essa variação ali no meio, tá? Então, essa é a imagem da nossa função. Tá certo, galera? As curvas de nível também, as curvas de nível, elas, eu também vou ter que analisar aqui nesse gráfico, né, que nós fizemos anteriormente, eixo X e eixo Y, serão todas essas retas que estão aqui, ó, entre Y igual a menos 1 mais X e y entre 1 mais x. São todas as retas que estão aqui assim, ó. Que estão aqui dentro. Essas serão as nossas curvas de nível. No 3D eu não consegui fazer, mas aqui no 2D, olha o que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, a nossa equação, e como nós vimos que para encontrar as curvas de nível é só colocar valores, né? Só que os valores que eu estou colocando aqui também estão são valores pequenos, entre 1 e menos 1, ó. Só colocando aqui para vocês enxergarem, ó, eu já digitei, tô marcando aqui elas, ó. Igual a 1, igual a 2 nem aparece, porque não faz parte da imagem. Mas olha assim, menos 1 apareceu, aí todos os valores entre 1 e menos 1 aparecem, olha aqui, ó. Botei o menos 0,9, o 0,9, o 0,8, o menos 0,8, que apareceu também, o 0, ó, o 0 bem ali no meio. Posso ter outros valores também. Vou colocar aqui o 0,5, apareceu o 0,5, vou colocar o menos 0,5, e aqui eu vou ter uma infinidade de retas. Vou colocar aqui o 0,3, apareceu também. Vou colocar também o menos 0,3. Então, é só vocês irem colocando valores que estão entre 1 e menos 1, que são todas essas retas que estão nessa faixa. Dá para colocar vários valores aqui, que eles vão ficar bem juntinhos. 0,2, olha ali, ó. Menos 0,2, também vai ficar cada vez mais junto, né? Eu não coloquei aqui o 0,6, 0,6, ó, vai ficando cada vez mais junto e mais próximo do que é o nosso gráfico, tá? Então, essas são as nossas curvas de nível. Certo? A fronteira aqui, ela é fechada, né? Ela é fechada porque, olha só, todos os pontos sempre estão aqui dentro, né? Aqui dentro desse espaço. Então, aqui, ó, os nossos pontos aqui, ó, nós tínhamos vimos, né, que y é menor ou igual que 1 mais x. E que o y é maior ou igual que menos 1 mais x. Esse menor igual, maior igual, está mostrando que é fechado. Tá? Então, a fronteira aqui é toda fechada, todos os pontos estão aqui dentro. O domínio, ele é limitado ou não? O domínio, ele é ilimitado.
né? Porque olha só, o que acontece no domínio, essa reta aqui, essa outra reta aqui, nunca vai acabar. Eu vou ter uma infinidade de pontos que eles vão estar crescendo aqui para a direita, crescendo aqui para a esquerda. Ele tem a limitação aqui nas duas retas, né? Mas isso aqui não acaba nunca. Então, esse domínio aqui, ele é ilimitado. Tá, então, essa questão é o gabarito dela, assim que se resolve. A dificuldade dela é interpretar a questão da função inversa. Eu só vou fazer um comentário aqui, ó, por exemplo, que eu falei para vocês, né? Uma função inversa é diferente de um número inverso. Se eu tenho 5, quem é o inverso do 5? É 1 sobre 5. Isso não vale para funções. Para funções é diferente a forma como eu encontro a inversa de uma função. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Tá bom? Então, feito a questão e espero que tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato e tirem dúvidas. Abraço!